Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Vamos lá para aqui. Os pais podem direcionar para lá, estão lá. Bora baixar um pouquinho o relógio aqui, Diogão. As crianças podem ir para aqui. Os irmãos também já podem abrir as suas Bíblias comigo aí. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 28 a 30 esta noite. Mateus, no capítulo 11, os versos de 28 a 30. Pode tirar mais um pouquinho se quiser, Diogão. Mateus, capítulo 11, os versos 28 a 30. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos falar essa noite sobre os imperativos da graça, sobre as ordens religiosas que o Senhor nos dá nesse texto de Mateus 11, os versos 28 a 30. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim, texto bem conhecido da igreja. Venham a mim vocês cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, eu sou manso de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se puder, com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos fazer a exposição do texto. Senhor, nós bendizemos em teu nome, Pai. Te bendizemos pela tua igreja aqui, Senhor. Reunidas para ouvir falar sobre a palavra, prestar doutrina, nós te louvamos pela igreja, que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor, por meio da tua santa palavra, Senhor. Exorta, consola, edifica-nos, aplica, Senhor, a tua palavra de maneira perfeita ao nosso coração aqui, Senhor. Nós possamos sair nessa noite transformados pelo poder da palavra, Senhor. Que o nome de Jesus nessa noite possa ser exaltado acima de qualquer nome, nós te louvamos, te pedimos, estende a tua graça, derrama o Espírito no nosso meio, Senhor. Fala por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, oramos aqui, Senhor. Amém. Irmãos podem tomar seus assentos. Se puder, pode tirar bastante meu retorno aqui. Glória a Deus. Aí, melhorou. Glória a Deus. Ei, som. Amém, meus irmãos. Então hoje nós somos tema do nosso sermão de hoje é os imperativos da graça. Nós vamos de certa maneira lembrar isso que lemos. Vamos aqui na introdução dar um pouquinho de contexto para saber a quem Jesus está falando, qual o contexto que Jesus está falando. E depois nós vamos ver os três imperativos aqui que contém dentro desse breve texto que lemos. O que fica claro aqui é que Jesus faz um convite, né? É claro para nós. Jesus ele está fazendo um convite, dizendo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então há um convite de Jesus aqui. Está fazendo um claro convite. O que acontece pouco antes, se nós olharmos dentro do capítulo 11? Pouquinho antes. Jesus ali ele repreende algumas cidades, né? Corazim, Cafarnaum, Betsaida, cidades onde Jesus havia feito grandes milagres, mas que as pessoas se manteram ali incrédulas a respeito de quem ele era. Então dentro desse contexto aqui, Jesus ele denuncia cidades inteiras que mesmo vendo seus milagres permaneceram diferentes. Num contexto adiante, e num contexto de todo o Evangelho de Mateus, Jesus trabalha bastante contra a opressão dos fariseus. Então, se nós vemos, por exemplo, Mateus 23, Jesus faz diversas exortações diretas aos fariseus por conta da maneira que eles oprimiam o povo que estava em torno dele ali, os judeus. Então havia uma religiosidade demasiada. Os fariseus eles pegavam os mandamentos, eles pegavam a lei, distorciam os mandamentos e as leis e lançavam um fardo pesado sobre os ombros do povo que estava ali, que aprendia deles. Então, desse contexto, Jesus está repreendendo algumas cidades e está também aqui falando aqueles que estavam debaixo da opressão de líderes religiosos, que colocavam sobre o cargas impossíveis de serem carregadas. Isso é claro em todo o contexto do Evangelho de Mateus. Então veja bem, havia homens e mulheres aqui que estavam cansados espiritualmente,
homens e mulheres que estavam aqui sendo esmagados, não apenas pela vida, mas eles estavam também sendo esmagados pela religião, pelo farisaísmo, que era algo forte. Ou seja, havia um povo debaixo de opressão, que estava oprimido, que estava com cargas pesadas sobre os seus ombros. Nós vivemos hoje, irmãos, um texto bem semelhante a esse. De pessoas cansadas, de pessoas sobrecarregadas, de pessoas que elas vivem as suas vidas, sabe? Algumas não vivem mais. Algumas pessoas sobrevivem. Elas vão empurrando a vida. Vão levando a vida da maneira que dá. Então hoje nós vivemos dentro desse contexto bem semelhante. A nossa geração é uma geração cansada. Se você parar para conversar com as pessoas sempre vão dizer que elas estão muito ocupadas. Ou que a agenda delas é muito cheia. Ou que elas não têm tempo para fazerem algumas coisas. Então nós vivemos essa geração ativista, que está sempre muito ocupada, que está sempre muito sobrecarregada, que está sempre muito cheia de compromissos. Nós vivemos dentro desse contexto de uma geração que está cansada do ritmo da vida, de uma geração que está cansada das expectativas das outras pessoas, uma geração que vive debaixo dessa opressão pelo desempenho, né? As pessoas hoje parece que elas têm que mostrar para os outros que elas conseguem fazer, que elas conseguem obter, que elas vão conseguir ter sucesso. Há esse tipo de pressão hoje. Parece que muitas pessoas vivem para provar que vão conseguir, né? Ah, meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, minha avó não conseguiu, mas eu vou mostrar para as pessoas da minha família que eu sou diferente, que eu vou conseguir. E vivem essa vida, baseada debaixo de pressões, né? Sempre tentando agradar as pessoas, uma vida com uma agenda cheia. Alguns estão até cansados da religião, né? Eles acham que a religião é algo ruim. E hoje as pessoas, elas pegam as palavras, elas distorcem, né? Então elas acham que religião é uma coisa do diabo, então religião não serve para nada. Existe uma religião pura, existe uma religião bíblica, existe uma maneira de nós vivermos a nossa religião com Cristo. A religião de um todo, ela não é algo ruim, como algumas pessoas distorcem o sentido da palavra. Algumas pessoas estão cansadas da religião. Em meio a uma agenda sempre cheia, muitas pessoas estão vivendo a sua vida em busca de aprovação. Elas querem ser aprovadas. Elas estão vivendo aquela vida baseada em comparação, né? Elas olham para a rede social e elas querem ter aquela vidinha da rede social. E aí elas ficam comparando a pessoa da rede social e a vida da rede social com a vida dela. Vivemos essa geração que está sempre assim, com uma agenda cheia, buscando aprovação, se comparando por meio das redes sociais. Pessoas que estão ali carregando lutas internas que ninguém conhece, que ninguém sabe. Então elas estão cheias de lutas, cheias de problemas, e elas escondem essas coisas, deixam essas coisas invisíveis aos outros. Ou seja, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão carregando um fardo que não deveriam carregar. E está cheio de pessoas que estão sobrecarregadas, porque elas estão carregando coisas que não deveriam carregar, pesos que não deveriam ter sobre os seus ombros. Estão buscando coisas que não precisam, que não necessitam. E para isso elas se sobrecarregam, para isso elas se cansam, para isso elas carregam um fardo que não foi o Senhor que deu para elas. Está cheio de pessoas carregando fardos que não foi o Senhor que lhes deu, carregando pesos que não foi o Senhor que colocou sobre as suas vidas. Esse mesmo cansaço, meus irmãos, era o pano de fundo no qual Jesus está fazendo esse convite. Jesus estava falando para pessoas cansadas, e por isso ele está fazendo um convite para elas, pedindo para que elas venham até ele. O pano de fundo é um pano de fundo no qual as pessoas estão cansadas. Jesus faz esse convite, um convite que se estende a todos aqueles que se encontram nesse estado de cansaço espiritual, físico e emocional. Veja bem, talvez você está exatamente dessa maneira, espiritualmente cansado, fisicamente cansado, emocionalmente cansado. Jesus, ele chama essas pessoas para virem até ele. É esse convite que ele está fazendo no texto que lemos, convidando pessoas cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, a virem até ele. Se nós analisarmos o texto com um pouquinho de calma, há 3 imperativos aqui, 3 ordens. Nós vamos ver que Jesus, ele fala sobre vir, sobre tomar e sobre aprender. 3 ordens. Jesus diz: vinde, tomai e aprendei. 3 imperativos, 3 ordens graciosas. Cada um desses imperativos contém um chamado urgente, direto e pessoal.
É isso que Jesus está fazendo. Quando ele diz vinde, tomai e aprendei, ele está falando de maneira urgente, está falando diretamente para pessoas que se encontram nessa situação. É um chamado pessoal, mas ao mesmo tempo que esses imperativos são urgente, direto e pessoal, eles também são suaves. Eles são carregados de graça, cheios da misericórdia do Senhor. São chamados e ordens que não pesam, irmãos. É um convite que não nos fere. É um compromisso que de fato traz libertação para as nossas vidas. Vinde, tomai e aprendei, é a graça dando ordens que não esmagam. Quando Jesus faz esse chamado e usa esses 3 imperativos, é a própria graça pedindo para que nós venhamos a ela, para que nós venhamos a tomar o seu jugo, e para que nós venhamos a aprender dela. Não são ordens que nos esmagam, mas são ordens que nos restauram, que trazem restauração sobre as nossas vidas. Para que compreendamos a profundidade do convite que Jesus está fazendo aqui, irmãos, nós vamos analisar cada um desses 3 imperativos. Vinde, tomai e aprendei. Para que a gente compreenda a profundidade do convite que estamos recebendo, nós precisamos compreender esses 3 imperativos, o que cada um deles significa, com quem Jesus está falando, de que maneira isso se aplica na nossa vida hoje. Os imperativos da graça, o primeiro deles, venham a mim. Nesse convite que Jesus faz, a primeira ordem, o primeiro imperativo gracioso que ele nos faz, é um convite. Ele diz lá no verso 28, na primeira parte, venham a mim, me busquem. O convite de Jesus feito aqui, ele não se encontra em nenhum dos outros 3 evangelhos. Esse texto aqui é um texto específico de Mateus. Marcos, Lucas e João, não há esse registro. É um chamado específico registrado apenas no Evangelho de Mateus. Esse convite, meus irmãos, está sendo feito a todos aqueles que sofriam com cargas extremamente pesadas. Cargas que eram lançadas pelos fariseus. Fariseus, aqueles que exigiam a observância rigorosa da lei. Jesus, ele repreende os fariseus por diversas vezes. E uma das principais advertências de Jesus é que eles colocavam fardos pesados demais sobre o povo. Fardos que nem eles mesmos estavam dispostos a mover eles com sequer um dedo. Era a marca dos fariseus lançar fardos pesados, fazer exigências rigorosas, exigir a observância rigorosa da lei. Com um detalhe: observâncias que não estavam baseadas diretamente na lei, mas da interpretação que eles faziam da lei. Ou seja, eles faziam uma interpretação rigorosa da lei, e eles colocavam esse fardo sobre o povo, para que o povo guardasse tudo aquilo que eles ensinavam. Não apenas o que estava escrito, mas também as suas tradições, os seus rituais de purificação. Jesus, ele então vem com esse primeiro imperativo gracioso, dizendo: venham a mim. E nesse convite, irmãos, que Jesus faz, nós podemos aqui ver 3 características muito importantes. Esse convite, ele possui 3 características muito importantes. A primeira delas, o convite de Jesus dizendo venham a mim, é um convite universal. Ele diz: venham a mim todos. É um convite universal. Jesus, ele profere essas palavras nas mesmas cidades onde ele havia sido rejeitado, para as mesmas pessoas que não creram em quem ele era, que não creram nos seus milagres. Jesus está dizendo: olhem, venham a mim todos vocês, para aqueles que chamaram ele de glutão e beberrão, para aqueles que duvidaram de quem ele era. Jesus, ele estava disposto, irmãos, a receber e perdoar essas pessoas. Ele estava disposto a receber e perdoar elas. Ele não disse à humanidade pecadora: afastem-se de mim. Ele diz para a humanidade pecadora: venham até mim. Jesus não é aquele que diz para que os pecadores se afugentem dele. Jesus, ele está sempre chamando os pecadores para que se aproximem dele, porque a única maneira de um pecador ter a sua vida transformada
é se aproximando de Jesus. Não há outra solução, não há outro caminho, não há outro método. A única solução para os pecadores é Cristo. E o convite de Jesus para os pecadores é universal: venham a mim todos. Vinde a mim todos. Esse é um convite ainda válido hoje. Ele vale para nós. Ele vale para mim, ele vale para você, irmão. Ele vale para todas as pessoas ainda hoje. Ele é dirigido a todos os homens de todos os lugares, a todos os homens de todos os tempos, a todos os homens de todas as culturas, a todos os homens de todos os estratos sociais. Esse convite de Jesus é dirigido a todos. Esse convite de Jesus, ele é dirigido a você, diretamente a você. Ele diz a todas as pessoas, inclusive a você: venha a mim, venha a mim. Jesus está pronto para aliviar a sua bagagem, meu irmão. Ele está pronto para aliviar os seus fardos. Ele faz um convite dizendo para mim e para você: venham a mim. Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Jesus, meus irmãos, está pronto para dar a você um novo coração. Ele está pronto para dar a você uma nova mente. Ele está pronto para dar a você uma nova vida. Ele está pronto para dar a você um novo futuro. O convite dele para mim, para você e para todos os homens é um convite universal: venham a mim. Ele nos faz um convite gracioso. Ele nos chama na condição que nós nos encontramos. Ele nos chama do jeito que nós estamos. Ele não pede para nós: olha, mude para que venha a mim. Ele não pede: abandone o pecado para que você venha a mim. Ele não pede: deixe os vícios para que você venha a mim. Porque essas coisas não acontecem sem Cristo. A vida de ninguém muda sem Cristo. A única possibilidade de alguém abandonar o pecado é indo a Cristo. A única possibilidade de alguém abandonar os vícios é indo a Cristo. A única possibilidade de alguém ter a sua vida transformada é indo a Cristo. E o convite dele é: venham a mim todos vocês. Venham na maneira na qual vocês se encontram. Se estamos cansados e sobrecarregados, é assim que nós devemos vir. Se estamos desanimados, é assim que nós devemos vir. E veja bem, nós não viemos a Ele pela força do nosso braço. Nós não viemos a Ele pela nossa própria condição, habilidade e decisão. A única maneira de nós virmos a Cristo é pela graça. A graça que nos chama a vir a Ele é a mesma graça que quebranta o nosso coração e nos traz até Ele. Nós não nos aproximamos de Cristo pelas nossas obras. Nós não nos aproximamos de Cristo pelos nossos méritos. Nós não nos aproximamos de Cristo por uma vida perfeita que vivemos. A única condição que nós temos, a única possibilidade, que nós temos de nos aproximar de Cristo é pela sua maravilhosa graça. Essa graça que nos chama, essa graça que nos atrai, essa graça que nos conduz. É por meio dessa graça que nós somos chamados a vir até Ele, cansados, sobrecarregados, desanimados. Esse convite, em primeiro lugar, a primeira característica dele é um convite universal. A segunda característica desse convite é que, além dele ser um convite universal, ele é um convite para a comunhão. Jesus diz, na sequência do verso 28, venham a mim. Veja bem, Jesus, ele chama pessoas para virem até Ele. É um convite para a comunhão. É um convite para estar com Ele. Meus irmãos, Jesus não nos chama para irmos para uma religião. Jesus não nos chama para irmos às obras. Ele não nos chama para irmos à caridade. Ele não nos chama para irmos para a penitência. Ele não nos chama para irmos para o sacrifício. Ele nos chama para ir até Ele, para termos comunhão com Ele. Jesus, ele te convida para ir a Ele. Esse é o convite dele, para que você vá até Ele, para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Meus irmãos, somente Jesus é a fonte, somente Ele, somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a porta.
Somente Jesus é o mediador. Somente Jesus salva. Somente Jesus é a vida eterna. É somente Jesus, irmãos. Somente Ele perdoa pecados. Somente Ele reconcilia pecadores para com Deus Pai. Deixa eu falar algo para você. É somente em Cristo que você encontrará satisfação para a sua vida. Fora de Cristo você não vai encontrar satisfação para a sua vida. Talvez você está aqui buscando se satisfazer em tantas coisas, buscando satisfação, senso de propósito para a sua vida em tantos lugares. Você não vai encontrar. Você não encontra a satisfação verdadeira fora de Cristo. Satisfação só encontramos em Cristo, meus irmãos. Você pode encontrar aí fora uma satisfação passageira, uma satisfação que ela é como a fumaça, que aparece e logo se dissipa. Mas a satisfação verdadeira, permanente, somente em Cristo há. Somente em Jesus nós encontramos satisfação para as nossas vidas. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o cristianismo começa com um encontro pessoal com Cristo. É assim que o cristianismo começa. Jesus, ele é o centro da fé cristã. Dr. Martin Lloyd Jones, ele continua dizendo: não há descanso naquilo em que Cristo ensina, há descanso naquilo em que Cristo é. É em Cristo que nós encontramos descanso. É em Cristo que nós encontramos salvação. Sir Clay Ferguson, um outro teólogo bem conhecido, ele diz o seguinte a respeito desse texto: quando Cristo diz, venham a mim, Ele está abrindo a porta da comunhão com Deus. Nada menos do que Ele é oferecido a nós. Quando Jesus diz, venham a mim, é isso que Ele está nos oferecendo. Ele próprio, quem Ele é. Ele está nos convidando para um relacionamento de comunhão pessoal com Ele. Veja bem, meus irmãos, esse convite, ele é feito porque Jesus, sabe por que Jesus ele faz esse convite? Não porque Ele esteja incompleto sem nós. Veja bem, Jesus não precisa de nós. Jesus é completo em trindade com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele não diz assim, ó, venham a mim porque eu estou carente, eu estou com saudade, eu preciso de vocês para subsistir. Jesus não precisa de nós. E Ele não nos convida para ir a Ele porque Ele precisa de nós ou porque esteja incompleto sem nós. Ele não nos convida para ir a Ele porque Ele precisa de você ou porque você merece. Não. Não há merecimento em nós. Jesus não precisa de nós. Sabe por que Jesus nos convida? Porque Ele é gracioso. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bondoso. Porque mesmo Ele sendo completo em trindade com Deus Pai e Deus Espírito Santo, ainda assim Ele é gracioso, misericordioso e nos chama para a comunhão com Ele. Porque mesmo nenhum de nós merecendo estar com Ele, nenhum de nós sendo dignos de estar com Ele, ainda assim Ele é gracioso. Ele estende graça a nós. Ele nos convida para a comunhão com Ele. Ele nos convida para um relacionamento pessoal com Ele. Esse convite, ele é feito única e exclusivamente pela graça de Deus. Uma terceira característica desse convite, no qual Jesus diz, venham a mim, é que esse é um convite para aqueles que têm consciência de suas necessidades. Para aqueles que sabem que precisam de Jesus, que necessitam de Jesus desesperadamente. No verso 28 ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês que têm ciência de como a vida de vocês está. Vocês que sabem que estão cansados, sobrecarregados e que precisam de ajuda. E que precisam de auxílio. A palavra cansado aqui, irmãos, ela descreve um cansaço que é sucedido após pesado trabalho corporal. Esse é o sentido da palavra pesado aqui. Alguém que trabalhou de maneira pessoal, braçal, de maneira exaustiva, que ficou cansado. Esse é o sentido dessa palavra, ela descreve um cansaço que é sucedido após pesado trabalho corporal. A palavra sobrecarregado, que vem na sequência do texto, ela descreve alguém sob pesada carga de responsabilidade. Então Jesus está chamando essas pessoas que estão cansadas, afadigadas, pessoas que elas estão, sabe, elas não conseguem se mover, tamanho cansaço. Elas estão carregando um peso demasiado. Elas estão com uma carga de responsabilidade sobre as suas vidas.
Jesus chama essas pessoas. Chama elas para que elas venham a Ele. Chama elas para que elas tenham comunhão com Ele. Esse convite, ele é primeiramente para aqueles que estavam sofrendo com a opressão dos fariseus. No contexto aqui, Jesus está falando com eles. Pessoas oprimidas pela religião. Pessoas que estavam carregando fardos pesados demais. Pessoas que haviam sido atadas pelos fardos pesados que os fariseus colocavam sobre os seus ombros. Como falei aqui, fardos que os fariseus não estavam dispostos a carregar. Os fariseus tinham muitas regras. Veja bem, eles viviam em regra, preceito sobre preceito. Eles tinham uma regrinha para tudo, eles tinham uma lei para tudo. E se não se cumprisse todas as regras e preceitos, você estava perdido. Não havia solução para a sua vida. Eles esmagavam o povo com essas regras e tradições. E esse é o lado mal da religião. O lado ruim da religião é quando ela distorce as escrituras para esmagar as pessoas. É quando ela distorce as escrituras para colocar as pessoas debaixo dos seus julgos e das suas tradições. O convite de Jesus era para aqueles que estavam debaixo dessa opressão. Pessoas que tinham consciência de sua necessidade. Pessoas que estavam gemendo debaixo do peso pesado do pecado. Que estavam ali, sabe, não era apenas o fardo dos fariseus, mas o fardo do pecado. Pessoas que estavam sendo esmagadas. Pessoas que se sentiam cansadas, tristes, sem amparo. Você se sentiu assim? Cansada, cansado, triste, sem amparo, olhando para a sua vida e não sabendo o que fazer? É nesse contexto que Jesus está falando. Com pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam tristes, desamparadas. E Jesus, ele destaca aqui 2 tipos de pessoas. Se você prestou atenção, ele fala de pessoas cansadas e de pessoas sobrecarregadas. Ou seja, ele fala de 2 tipos de pessoas. As cansadas, que precisam de descanso, que precisam descansar. Veja bem, meus irmãos, se você está aqui hoje cansado dos seus pecados, você olha para a sua vida e diz assim: estou cansado dos meus pecados. Estou cansado de pecar e não conseguir vencer o pecado. Se você está cansado dos seus pecados, se você está cansado de lutar sozinho para vencer as suas fraquezas, se você está aqui hoje cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, de tentar dar o melhor para Deus e fracassar, esse convite é para você. Jesus, ele está fazendo esse convite para você, que não consegue vencer o seu pecado, que está cansado de tentar agradar a Deus e fracassar, que está tentando fazer o melhor para Deus e fracassa, que está tentando vencer, sabe, as suas fraquezas, mas você vence ela um dia, vence ela 2 dias, no 3º dia você cai de novo, você peca de novo, você cede à tentação de novo, a fraqueza ganha de você de novo. Se você está assim hoje aqui, meu irmão, esse convite é para você. Jesus está te chamando para se aproximar dele. Somente nele você vai vencer os seus pecados. Somente nele as suas fraquezas podem ser vencidas. Somente em Cristo você vai conseguir de fato dar o melhor para ele. Se você está aqui essa noite, meu irmão, cansado de gemer sob o peso da culpa, fica se culpando por coisas que deram errado, por decisões erradas que você tomou, por coisas que aconteceram na sua vida. Se o peso da culpa tem esmagado você, se você anda perturbado, sem paz, você não consegue, sabe, descansar, sempre perturbado, sempre com o coração atribulado, você não encontra paz para a sua vida. Se você está aqui dessa maneira, fustigado, sendo atormentado pelo diabo, esse convite é para você. Você precisa se aproximar de Jesus, você precisa vir até Ele. Essa culpa precisa ser lançada aos pés da cruz, meu irmão. Essa perturbação que você tem, você não vai conseguir sair dela pela força do seu braço. Remédios não resolvem esse problema. Veja bem, psiquiatria, psicologia não resolvem esse problema. É só Jesus que pode mudar isso. Por isso ele faz um convite: venham a mim, me busquem, se aproximem de mim. Talvez você está sendo atormentado pelo diabo. Talvez o diabo tenha atormentado a sua mente, os seus pensamentos. Esse convite é para você.
Venha a Jesus, venha a Cristo. Se você, meu irmão, está aqui hoje, cansado de viver prisioneiro do legalismo, sabe? Você não consegue viver a vida fora da religiosidade, você está preso nisso. Você não consegue viver para a liberdade para a qual Cristo te libertou. Esse convite é para você. Você precisa se aproximar de Jesus. Se você está aqui preso e cansado de uma vida de impureza, uma vida de cobiça, uma vida de maldade, se você está aqui acorrentado pelos vícios, você não consegue abandonar os vícios, você está amarrado nisso, em imoralidade sexual, em pecado, em vícios que atormentam a sua vida, que você não consegue abrir mão disso, esse convite é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Você precisa vir a Cristo. Somente em Cristo há verdadeira liberdade. Você não vai conseguir vencer isso sem Cristo. Somente em Cristo nós encontramos liberdade. Somente Jesus liberta pessoas do legalismo. Somente Jesus liberta pessoas da impureza. Somente Jesus liberta pessoas da cobiça. Somente Jesus liberta pessoas da maldade. Somente Jesus, irmãos, consegue quebrar as correntes do vício, as quais muitas pessoas estão presas. Não, mas é que o meu vício, é que não é vício, é apenas um hábito, é pecaminoso, é vício. É vício. Somente em Jesus há libertação. Somente em Jesus você vai vencer isso. Os vícios que você esconde que ninguém sabe. Os vícios que você não conta para ninguém. Os vícios, sabe, os vícios ocultos que só você tem acesso. Você não vai vencer isso sozinho. Você não vai vencer o pecado se isolando. Você só vence o pecado de uma única maneira: se aproximando de Cristo. É vindo até Ele. Pessoas cansadas precisam vir até Jesus. Meu irmão, Jesus, Ele oferece descanso para a sua vida. Ele tem descanso para você. Há um segundo tipo de pessoas que Jesus ele mostra aqui no texto, que são as pessoas sobrecarregadas. E as pessoas sobrecarregadas, elas precisam de alívio. Se você está sobrecarregado por causa do pecado, da culpa, do remorso, se você está sobrecarregado por causa do medo da morte, irmão, esse convite de Jesus é para você. Jesus ele quer trazer alívio para a sua vida. Ele quer remover esse fardo pesado dos seus ombros. Se você está aqui sobrecarregado pela ansiedade, sobrecarregado pela angústia, pelo desespero, esse convite de Jesus é para você. Você não vai vencer. Olha, meu irmão, nada, não sou ateu contra a medicina, não sou ateu contra aquilo que esse mundo oferece. Entendo que é uma graça comum de Deus, que capacita seres humanos que não creem em Deus, para abençoar o povo de Deus. Mas veja bem, as pessoas estão buscando resolver os seus problemas com ansiedade, depressão, nos remédios. Elas estão procurando resolver isso nas ciências desse mundo. Só há uma maneira, meu irmão, é somente em Cristo. A ansiedade é vencida em Cristo. A angústia é vencida em Cristo. O desespero é vencido em Cristo. O que o remédio pode fazer é dar um alívio momentâneo. Ele coloca pessoas para dormir. Cristo faz mais do que isso. Cristo ele remove essas coisas e traz paz para o coração de pessoas perturbadas. É somente em Jesus. Veja bem, esses tratamentos eles nunca partem das Escrituras. E por não partirem das Escrituras, eles já são ateus na prática. A nossa cura está naquilo que vem da palavra. E a palavra diz que a nossa cura para a ansiedade, para a depressão, está em irmos a Cristo, está em buscarmos a Cristo, está em nos prostrarmos a Cristo. É em Cristo que há alívio, é em Cristo que há solução para os nossos problemas. Se você está sobrecarregado pelo sofrimento, pela doença, pela pobreza, pela opressão, por conflitos familiares, esse convite de Jesus é para você. Ele quer aliviar esse fardo que está pesado sobre a sua vida, meu irmão. Ele quer remover esse fardo pesado. Se você está aqui sobrecarregado por dúvidas, tentações,
conflitos e prisões morais, esse convite é para você. É para que você venha até Ele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É um convite que vem acompanhado de uma promessa. O problema é que os crentes hoje não creem mais nas promessas bíblicas. Eles creem mais nos métodos humanos do que nas promessas bíblicas. Eles não buscam a solução para os seus problemas em Cristo. Eles buscam sempre fora de Cristo. É sempre aquém de Cristo. E quando não há mais nenhuma solução, então nós vamos a Cristo. Há uma promessa aqui. Jesus está dizendo que pessoas que vão a Ele cansadas e sobrecarregadas serão aliviadas por Ele. Há uma promessa que acompanha esse convite. O descanso que você precisa, meu irmão, e que muitas vezes você busca Ele em tantos lugares e pessoas, só pode ser encontrado em Cristo. Só há descanso de fato para a sua vida em Cristo. Você só vai descansar e ter paz no seu coração a partir do momento em que Cristo governar o seu coração. É em Cristo que há descanso. Talvez você está buscando descanso em pessoas. Talvez você está buscando descanso em remédios. Talvez você está buscando descanso em vícios, na bebida, no álcool, no jogo. Veja bem, é ilusão. Você não vai encontrar alívio para os seus problemas nessas coisas. Elas só piorarão. As coisas vão ficar pior. Você vai ter um alívio de 5, 10, 30 minutos. E depois o fardo vai estar mais pesado do que antes nos seus ombros, meus irmãos. É somente em Cristo. O fardo, o pesado dos nossos ombros pode ser removido apenas por Cristo. Somente Jesus pode aliviar a sua bagagem. Somente Ele. Somente Jesus pode te dar alívio. Somente Jesus pode dar verdadeiro descanso para a sua alma. Se você está aqui essa noite com a sua alma cansada, atribulada, você está vivendo uma vida atormentada, você não consegue ter descanso para nada, você precisa de Jesus. Jesus está fazendo um convite para você por meio desse primeiro imperativo gracioso: venham a mim, venham a mim. Jesus tem alívio, Ele tem descanso para a sua alma, Ele tem verdadeira paz para o seu coração. Jesus, o texto ainda nos traz um segundo imperativo. Jesus primeiro nos convida para vir a Ele. Então ele segue o texto dizendo, no verso 29, apenas a primeira parte: tomem sobre vocês o meu jugo. Primeiro ele diz: venham. Depois ele diz: tomem sobre vocês. Jesus aqui vai usar a figura do jugo. E isso aqui é bem importante. Jesus ele usa a figura do jugo aqui para ilustrar o que ele está querendo ensinar para as pessoas que estão lhe ouvindo. O que era o jugo? Para que a gente entenda. Quem é mais antigo deve saber, né? O jugo ele era uma peça de madeira. Então tinha dois animais, eles colocavam o jugo sobre os pescoços dos animais. O jugo era essa peça de madeira que era colocada sobre os animais, que geralmente eram dois bois. Então se colocava o jugo sobre o pescoço ali, sobre os ombros dos bois, para que eles juntos ou carregassem uma carga ou arassem a terra. Então um jugo era colocado. O jugo ele tinha algumas funções, como por exemplo, o jugo unia dois animais. Era um instrumento que trazia unidade. O jugo distribuía o peso. Por isso que Paulo vai falar que não podemos nos unir a pessoas que vão nos levar ao jugo desigual, porque o jugo desigual vai fazer com que alguém carregue mais peso. Então quando ele fala de relacionamento, ele diz: olha, não se põe em jugo desigual com o incrédulo. Se você se pôr em jugo desigual com o incrédulo, você vai carregar um peso muito maior, porque o jugo ele tinha exatamente essa função, distribuir o peso, para que ambos os animais carregassem o mesmo peso. O jugo ele também tinha a função de guiar. Ele era aquilo que dava direção aos animais, que determinava o ritmo. Jesus ele usa essa figura do jugo, dessa peça de madeira, que unia dois animais, que distribuía o peso, que guiava a direção, que determinava o ritmo. Jesus está falando com eles usando essa ilustração, porque o povo estava carregando um jugo pesado demais. O jugo que estava sobre os ombros daquelas pessoas era um jugo muito pesado. Era um jugo que estava sufocando eles. Era um jugo que estava esmagando eles. Era um jugo que era imposto pelos fariseus. Os fariseus eles impunham
esse tipo de jugo sobre as pessoas. Um jugo que trazia muito peso. Cada rabino, para que nós entendamos, cada rabino ele tinha um jugo. Então cada rabino tinha o seu próprio jugo. O que era o jugo dos rabinos? Eles tinham um conjunto de regras. Cada rabino tinha o seu conjunto de regras. Existiam vários mestres. Cada mestre tinha o seu conjunto de regras. Cada mestre tinha uma maneira própria de aplicar a lei. E cada um desses mestres e rabinos, eles tinham um ensino prático de discipulado. Ou seja, cada rabino, cada mestre tinha o seu próprio jugo, a sua própria maneira de aplicar a lei, o seu próprio conjunto de regras, a sua própria maneira de ensinar aqueles que estavam debaixo do seu ensino. Quando um discípulo aceitava seguir um rabino, o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que ele estava aceitando carregar o jugo daquele mestre. Então, quando as pessoas diziam que aceitavam seguir um rabino fariseu, eles estavam dizendo: nós aceitamos aquilo que você ensina, a forma que você aplica a lei e a maneira que você discipula pessoas. Eles se colocavam debaixo da autoridade daquele mestre. Ao convidar o povo para que tome o seu jugo, Jesus, irmãos, ele está pedindo que eles se entreguem à sua autoridade. Então Jesus ele vai dizer: olha, tomem sobre vocês o meu jugo, se coloquem debaixo da minha autoridade, aceitem o meu conjunto de ensinos, aceitem a maneira que eu aplico as escrituras, aceitem a maneira que eu discipulo vocês. Tomem o meu jugo. Não tomem o jugo dos fariseus, que é um jugo pesado. Tomem o meu jugo, porque o meu jugo é um jugo suave. Não é um jugo pesado como o jugo dos fariseus. Tomar o jugo de Jesus era trabalhar ao lado dele, porque é isso que o jugo fazia. Ele colocava os bois trabalhando lado a lado. Quando Jesus diz: olha, tomem o meu jugo, ele diz: se coloquem ao meu lado. Quando vocês estiverem trabalhando, eu vou estar trabalhando com vocês. Nós estaremos debaixo do mesmo jugo. Jesus faz esse convite a eles, pedindo que eles se colocassem debaixo da sua autoridade. Tomar o jugo de Jesus era trabalhar lado a lado com ele, em parceria com ele. É isso que Jesus está pedindo. Ele está dizendo: olha, eu quero trabalhar do seu lado, eu quero trabalhar em parceria com você, eu quero carregar o seu fardo. Tome o meu jugo. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Tome o meu jugo, eu carrego com você. Eu ajudo você a carregar esse fardo. O jugo da religião dos fariseus era um jugo pesado, muito pesado. Só que Jesus diz lá no verso 30, porque o meu jugo é suave. Ou seja, o jugo de Jesus era um jugo contrário ao jugo dos fariseus. Os fariseus tinham um jugo pesado. Jesus promete um jugo suave. Você pode, irmão, estar carregando um jugo pesado, e é bem provável que esteja carregando um jugo pesado, um fardo pesado. Você pode estar dentro da igreja, na busca por ter um ótimo desempenho religioso. Você quer ter um ótimo desempenho religioso. Você pode estar dentro da igreja buscando a aprovação primeiramente das pessoas. Você pode estar dentro da igreja com um jugo pesado sobre os seus ombros, sendo alguém perfeccionista, alguém que não está pensando em buscar primeiro a aprovação de Deus, mas primeiramente a aprovação dos homens. Você pode estar dentro da igreja carregando esse jugo pesado, buscando ser alguém perfeito em tudo. E aí a vida cristã fica difícil. Quando você está dentro da igreja tentando mostrar para alguém que você é bom, que você está apto, que você é digno, você vai cansar. Esse não é o fardo de Jesus. Esse é o fardo da religiosidade. Esse é o fardo do desempenho pessoal. Esse não é o fardo de Cristo, meus irmãos. As igrejas estão, infelizmente, as igrejas estão lotadas desse tipo de pessoa. Pessoas que estão carregando um fardo pesado. Elas querem ter um ótimo desempenho espiritual, religioso. Na verdade, elas são escravas. Elas estão escravas. Elas não conseguem viver a vida cristã. Sabe por que muita gente não tem alegria em viver o cristianismo? Porque quer viver um cristianismo pelo seu desempenho. Por isso não há prazer. Eles estão sempre tentando provar para Deus que merece. Você vai se frustrar sempre. Veja bem, todas as vezes que você tentar provar para Deus que você é alguém merecedor de algo, você vai se frustrar, porque você não é. Eu não sou. Ninguém é.
Ninguém consegue alcançar o padrão que Deus exige. E é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus, meus irmãos. Porque nós não alcançamos o padrão. A religiosidade, ela diz, se você fizer isso, então Deus vai amar você. Se você tiver essas práticas aqui, então Deus vai amar você. Se você obedecer essa cartilha de regras da nossa religião, então a sua vida vai ser perfeita. É mentira. Você vai fazer todas as coisas certas, e ainda assim você não vai encontrar satisfação. Nós só encontramos satisfação em Cristo. Nós só encontramos prazer em Cristo. Nós precisamos estar debaixo do jugo de Cristo. Debaixo do jugo de Cristo há alegria, irmãos. Debaixo do jugo de Jesus há prazer. Debaixo do jugo de Jesus nós estamos debaixo da graça. Ainda que não alcançamos o padrão perfeito, Jesus está do nosso lado, nos ajudando. Ele está do nosso lado, nos ensinando. Há pessoas que estão escravas da religiosidade. Estão carregando um fardo que não é o fardo de Jesus. Um jugo de escravidão. O jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é leve. Viver para Jesus é bom. Servir a Jesus é bom. Ser crente é algo legal. É bom vir na igreja. É bom servir a Deus. É bom fazer parte do povo de Jesus. Ser prazeroso. Não pode ser pesado. Não pode ser um sacrifício sempre. Não pode ser cansativo. Se é pesado sempre, se é cansativo sempre, se não há prazer, não é o jugo de Jesus que está sobre os seus ombros. É o jugo da religião. Se você não encontra prazer em servir a Cristo, se não há alegria no dia do Senhor, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, não é o jugo de Jesus que está sobre os seus ombros, é outro jugo. É o jugo da religião. Você pode estar dentro da igreja, tentando ser um crente certinho, e não encontrando alegria na sua vida cristã, porque você não está com o jugo de Jesus sobre os seus ombros. O jugo dele é suave, meus irmãos. O fardo que Jesus ele coloca sobre nós é um fardo leve. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque ele caminha conosco debaixo do mesmo jugo. Ele está debaixo do mesmo jugo conosco. Ele não acrescenta pesos extras. Ele não diz assim, se você quiser ser salvo, você precisa crer em mim, mas você precisa fazer mais isso aqui. Sabe, se você quiser ir para a eternidade, então você precisa crer em mim, mas você precisa fazer mais, cumprir mais esse conjuntinho de regras aqui. Isso não existe. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Somos justificados somente pela fé em Cristo. É por meio da fé que nós somos salvos, é por meio da fé que nós somos justificados. É por meio da fé que nós estamos debaixo do mesmo jugo que Jesus. Ele não acrescenta pesos extras. Jesus, só que veja bem, ele não acrescenta pesos extras, mas ele não nos oferece uma vida sem julgos e fardos. Ele não está dizendo assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Não vai ter jugo, não vai ter fardo, vai ser só vitória. Não vai. Ele não remove o jugo, ele não remove o fardo. Há um jugo, há um fardo, há um jugo que é suave, há um fardo que é leve, mas há um jugo e um fardo sobre o qual nós precisamos carregar. Jesus não oferece uma vida com ausência de jugo. Não há ausência de jugo na vida cristã. Ele oferece um jugo diferente, um jugo mais leve, um jugo que não é tão pesado. Não há ausência de jugo. Jesus ele oferece um jugo que não escraviza, mas que liberta. Não há ausência de fardo. O fardo só deixa de ser pesado, se torna um fardo leve. E veja bem, ele não é leve porque ele é leve em si. Ele é leve por causa daquele que está ao nosso lado, carregando o jugo conosco. É aquele que está do nosso lado que faz o fardo se tornar leve. O fardo pode ser o fardo pesado como era antes, só que é diferente carregar um fardo pesado, escravizado pela religiosidade, e carregar um fardo pesado com Jesus do lado do mesmo jugo. Quem torna o fardo leve é Cristo. E por isso ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo. Eu tenho um jugo para vocês que é melhor que o jugo da religião, um jugo que é suave. Eu tenho para vocês um fardo que é leve.
E ele é leve por causa daquele que está do nosso lado. Aquele que está caminhando com o jugo junto conosco, irmãos. O descanso que você precisa, ele não vem da retirada das responsabilidades. Você já viu que as pessoas dizem assim, ó, eu estou cansado, eu preciso fazer menos coisas. Às vezes não é isso. Não, eu preciso me responsabilizar por menos coisas, e isso vai fazer com que eu tenha mais descanso. Veja bem, você pode não ter nenhuma responsabilidade e estar vivendo uma vida extremamente cansada e pesada. Você pode estar tendo poucos compromissos na sua vida e ainda assim estar vivendo uma vida extremamente cansada, pesada e sobrecarregada. Sabe por quê? Porque Jesus não está do jugo com você do seu lado. É isso que torna a nossa vida pesada. Responsabilidade nenhum torna a vida uma vida de cansaço. O que torna uma vida de cansaço é não ter Cristo ao lado, quando assumimos responsabilidades. As pessoas acham que abrir mão de responsabilidades vai fazer com que elas fiquem descansadas. Mas isso não vai acontecer, irmãos. O que traz descanso para nós não é a retirada das responsabilidades, mas a presença de Jesus nas nossas vidas. É ter Jesus conosco. É ter Jesus do nosso lado, caminhando conosco todos os dias. Não existe descanso sem entrega ao jugo de Jesus. Não existe. Eu estou cansado, pastor. Porque eu já estou 10 anos na igreja, 20 anos. É que eu já fiz tanta coisa para o Senhor, eu estou cansado. Se você está cansado, troca o jugo. Você está com o jugo errado. Talvez você pegou outro jugo e não percebeu que o jugo de Jesus tinha saído dos seus ombros. Você precisa novamente entrar debaixo do jugo que Jesus está. Você precisa novamente voltar a caminhar do lado de Jesus. Você precisa novamente voltar a trazer Jesus para o mesmo jugo que você está e caminhar diariamente com Ele. É com o jugo de Jesus sobre os nossos ombros que nós teremos descanso. Não há descanso sem entrega ao jugo de Jesus. Não há. Não há. Se você não se entregar ao jugo de Jesus, você não vai encontrar descanso para a sua vida. Você não vai, meu irmão. Você não vai, minha irmã. Esse é um convite gracioso, que exige uma decisão voluntária, que quando aceita, muda a direção da sua vida. Quando Jesus diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês, tomem sobre vós o meu jugo. Quando nós respondemos ao chamado vindo a Jesus, quando nós obedecemos ao chamado tomando o jugo de Jesus sobre os nossos ombros, a nossa vida é mudada. A nossa vida de fato é transformada. A nossa vida de fato ela passa por uma verdadeira transformação, irmãos. Esse chamado exige uma decisão voluntária, que quando aceita muda as nossas vidas, nos levando, irmãos, a viver uma vida debaixo do governo de Cristo. Porque se nós estamos debaixo do jugo de Jesus, nós estamos sendo governados por Ele. Nós estamos indo para onde Ele está indo. Nós não estamos indo para a direita e Ele para a esquerda. Não, nós estamos no mesmo jugo, caminhando para o mesmo caminho, indo para a mesma direção. Precisamos tomar o jugo de Jesus. Quando Jesus pede, tomem o meu jugo, Ele está pedindo, só um pouquinho. Quando Jesus pede, tome o meu jugo, Ele está pedindo para que você aceite o seu ensino. Tome o meu jugo, aceite o que eu ensino. Tome o meu jugo, siga o meu caminho. Tome o meu jugo, submeta-se à minha liderança. Quando Jesus diz, tome o meu jugo, Ele está dizendo assim, ó, você precisa abrir mão dessa sua vida orgulhosa. Abra mão da sua vida orgulhosa. É isso que Jesus está dizendo. Se nós queremos ir direto ao ponto, Ele diz, tome sobre vós o meu jugo. Abandone a sua vida orgulhosa. Abandone a sua vida individualista. Abra mão da liderança da sua própria vida. Submeta-se à liderança de Cristo sobre a sua vida. Tome o meu jugo. Tome o jugo de Jesus. Porque você vai ser sempre escravo de alguém. Preste atenção. Você vai estar sempre debaixo do jugo de alguém. Sempre. Quando Jesus diz, tome o meu jugo, Ele está dizendo, ó, você pode estar debaixo do meu jugo. Não estar debaixo do jugo de Jesus significa estar debaixo do jugo do pecado. Se Jesus não governa a sua vida, o diabo governa. É Ele quem governa. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Satanás é. Ou você está debaixo do jugo de Jesus, ou você está debaixo do jugo do pecado. Não existe meio termo. Quando nós falamos de Jesus, irmãos, não existe terceira via que nem na política. Existe Jesus, existe o diabo.
Existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Quem não é filho de Deus, não é filho de Maria, é filho do diabo. Por isso que Jesus nos convida a tomar o seu jugo. Todos nós estamos debaixo de algum jugo. Você vai ser sempre escravo de alguém. Debaixo de qual jugo você se encontra hoje? Jesus está caminhando do seu lado? Jesus está dirigindo a sua vida? Jesus está ajudando você a carregar os seus fardos? Você está debaixo do jugo de Jesus? Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre essa passagem, sobre esse texto em específico: o jugo do pecado escraviza, mas o jugo de Cristo liberta. O jugo do pecado mata, mas o jugo de Cristo dá vida. Só há dois jugos. Você está debaixo do jugo que escraviza ou do jugo que liberta? Você está debaixo do jugo que mata ou do jugo que dá vida? Qual jugo você tem carregado hoje, meu irmão? Qual jugo? Que jugo está sobre os seus ombros? O jugo de uma vida autocentrada? Que você vive ela para si mesmo? Que o centro da sua vida é você? Que você se tornou o Deus da sua própria vida? Que tipo de jugo você tem carregado? O jugo de uma vida autocentrada? De uma vida orgulhosa? De uma vida perfeccionista? O jugo de uma vida moralista? Ou o jugo de Jesus? Qual jugo está sobre os seus ombros? Debaixo de qual jugo você se encontra nesse exato momento? Se você não está debaixo do jugo de Jesus, há um imperativo gracioso dele aqui para você: tomem sobre vós o meu jugo. Jesus tem um jugo suave, Jesus tem um fardo leve. Se você não está debaixo desse jugo, carregando esse fardo, o convite dele é para você hoje, irmão. Para você também, minha irmã. Tome o jugo de Jesus sobre a sua vida. Há um terceiro imperativo: venham a mim, tomem sobre vós. O terceiro imperativo que Jesus usa aqui, que está carregado de graça, é: aprendam de mim. Vinde, tomai, aprendei. No verso 29 ainda, Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Depois de fazer um chamado para que venhamos a Ele, depois de fazer um pedido gracioso para que venhamos a tomar o seu jugo, Jesus diz: aprendam de mim. Precisamos aprender de Jesus. Jesus não nos chama apenas para a salvação, irmãos. Ele nos chama para o discipulado, para que a gente aprenda de fato dele. Você percebeu que tem uma progressão no texto? O texto começa com uma progressão, inicia com você vindo a Ele. Ele dá um passo adiante e diz: agora se rende, tome o meu jugo. Aí ele dá um passo ainda adiante e diz: agora aprenda de mim. Nós vamos, tomamos o jugo e aprendemos. A palavra aprender aqui, ela descreve um aprendiz, alguém que está aprendendo, um discípulo, alguém que está ligado ao mestre e que aprende não apenas por informação. Isso que é importante. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A palavra aprender aqui é mais do que buscar conhecimento teórico. É mais do que isso. É mais do que conhecer aquilo que está escrito. Não significa apenas aprender por informação, mas aprender por convivência. E aprender por convivência tendo apenas um propósito: a obediência. Esse é o significado da palavra aprender. Alguém que está aprendendo, que está ligado ao mestre, que aprende não apenas por informação, mas por convivência, por relacionamento, por comunhão com o mestre, porque caminha com o mestre, porque vive com o mestre, que aprende não por informação, mas por convivência, e aprende não apenas para saber, porque o conhecimento incha. Uma das coisas mais perigosas para o crente é conhecer, porque o conhecer torna o crente orgulhoso. O conhecimento incha. E se nós conhecemos apenas por conhecer, não para praticar, não estamos cumprindo o propósito para o qual buscamos o conhecimento. Nós aprendemos primeiramente para a obediência, para viver, para praticar. Tudo aquilo que ouvimos, lemos, conhecemos e estudamos é primeiramente para nós. Como eu aplico esse ensino na minha vida?
como essa verdade da Escritura, ela é aplicada em mim. Como aquilo que eu estou lendo nesse livro aqui se aplica na minha realidade. Como o sermão dessa noite se aplica na minha vida. Nós temos uma tendência de aprender para os outros, de ouvir para os outros, de conhecer para os outros. Então o sermão nunca é para nós. Você já parou para pensar que você pode estar aqui ouvindo esse sermão e achando que esse sermão não é para você? Ele é para quem não está aqui. Ele é para aquela pessoa. Não, mas é para você não. Você ainda não parou para tentar aplicar esse sermão no seu coração? É possível que isso esteja acontecendo. Que você saia daqui com a sua cabeça cheia de informação, mas não traga isso para aplicação pessoal. Todas as vezes que estamos lendo, ouvindo, conhecendo, a primeira coisa que precisamos fazer é: aonde isso se encaixa na minha vida? Como eu posso trazer isso para a prática na minha vida? Não apenas conhecimento, mas obediência. Jesus aqui confronta duas distorções comuns hoje. Algo que é comum quando falamos de conhecimento. A primeira distorção é o cristianismo como mero conhecimento, que é o que eu estou falando. As pessoas, elas conhecem o cristianismo para conhecer. Então o que elas querem? Elas sabem muitos versículos bíblicos, elas sabem a doutrina, só que elas são arrogantes. Elas não são mansas. Elas conhecem sobre Jesus, mas elas não conhecem Jesus. Você viu o que Jesus falou aqui? Aprendam de mim, não aprendam sobre mim. Tem muita gente aprendendo sobre Jesus. É diferente aprender sobre Jesus e aprender de Jesus. Tem pessoas que sabem versículos, sabem a doutrina, mas são arrogantes e não são mansas. Elas aprenderam de Jesus, mas elas não aprenderam sobre Jesus. Quando Jesus diz: aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, como aprender de alguém manso e humilde de coração? Ser alguém arrogante, sem domínio próprio. É aprender sobre Ele, mas não aprender de quem Ele é. Esse é o cristianismo como um mero conhecimento. A segunda distorção que Jesus ele repreende aqui é o cristianismo moralista, religioso, que é uma outra vertente muito perigosa. Tem muito cristão que ele é moralista. Eles vivem o cristianismo baseado em regras e preceitos. Eles estão sempre buscando perfeccionismo espiritual. Está cheio de gente moralista, gente que não consegue viver a liberdade cristã. Eles precisam de uma regrinha, eles precisam de um mandamentozinho, eles precisam do não pode, eles precisam do não toque, eles precisam do não veja, não vai, é do diabo. Se você comer isso é do diabo, se você usar essa roupa é do diabo, se você escutar isso aqui é do diabo. Parece piedade, mas é moralismo. Soa como piedoso, soa como algo santificador, mas não é. Não toques, não bebas, vai voar. Não toques, não bebas, não veja isso, não faça aquilo. Se você fizer isso aqui, você vai para o inferno. O moralista sempre tem uma regra que não tem fundamento bíblico. O moralista sempre cria um pecado que a Bíblia não criou. O moralismo ele é muito bom nisso. Ele cria uma regra e diz: se você fizer isso aqui é pecado. E aí se você perguntar: tá, mas aonde está escrito isso? Não, é pecado. Porque o Jesus que eu conheço, ele não quer essas coisas aí. Só que não consegue fundamentar biblicamente, porque é apenas moralismo. O que o moralismo faz? O moralismo muda a pessoa externamente. É para isso que o moralismo trabalha. Ele quer mudar a casca, ele quer mudar a estrutura externa. O moralismo diz: olha, você não pode cortar o cabelo assim, você não pode ter a barba tal, você não pode usar essa roupa aqui, você não... Moralismo quer transformar a pessoa de fora para dentro. Não vai conseguir. O moralismo não tem poder de fazer o que só o Evangelho tem o poder de fazer, que é dar vida a pessoas que estão mortas. Tentar transformar pessoas por meio do moralismo é como vestir um cadáver com roupa cara. Está morto por dentro. Pode ser belo por fora, é sepulcro caiado. Por fora é belo, mas por dentro há podridão, irmãos.
porque não nasceu de novo. O moralismo sempre trabalha desse modo. O moralismo mata, o moralismo escraviza. Sabe por que está cheio de gente decepcionada com cristão, com igreja? Por causa dessa porcaria do moralismo. Isso aí matou um monte de gente, irmão. Isso aí afastou um monte de gente da fé. Soa como piedoso, mas não é piedade. Não é piedade, é moralismo. Jesus repreende isso. Esse cristianismo moralista, baseado em regras, preceitos, perfeição espiritual. Isso não é aprender sobre Jesus. O que significa na prática aprender sobre Jesus? O que significa na prática o que Jesus está ordenando aqui, de modo imperativo, dizendo: aprendam de mim. O que significa aprender de Jesus? Em primeiro lugar, aprender de Jesus exige relacionamento e não apenas estudo. Você quer aprender de Jesus? Leia a Bíblia, leia livros, leia teologia, mas você precisa orar. Você precisa ter comunhão com Jesus. Você precisa conhecer aquele que inspirou a Sagrada Escritura. Do contrário, você vai se tornar moralista. Veja bem, ser fariseu não é algo ruim. Nós sempre ligamos o farisaísmo a algo ruim. Ninguém conhecia a Torá melhor do que os fariseus. Sabe por que nós ligamos o farisaísmo a algo ruim? Porque os fariseus, eles conheciam a lei e distorciam ela. Eles conheciam a lei, mas não conheciam aquele que inspirou a lei, o Deus da lei. Eles sabiam a lei de ponta a ponta. Eles sabiam a lei oral, irmãos. Uma criança, um judeu, ele aprendia a lei desde os 12 anos. Ele tinha que saber a Torá. Ele tinha que saber os mandamentos. Ele tinha que saber as leis de purificação. Eles conheciam a lei. Veja bem, se nós tivéssemos fariseus hoje, talvez nenhum dos teólogos que nós temos hoje se aproximaria de um fariseu daquela época. Eles conheciam muito, só que eles não conheciam o Senhor. Eles conheciam apenas a letra da lei. Aprender de Jesus exige relacionamento e não apenas estudo. Não adianta você acumular informações bíblicas na sua cabeça, mas não andar com Jesus. Não adianta você saber tudo, mas não conhecer quem Jesus é. Não ter relacionamento com Ele. Jesus nos chama para aprender dEle e não sobre Ele apenas. Ele nos chama para o relacionamento. Em segundo lugar, aprender de Jesus na prática significa aprender sobre o seu coração. Muitos conhecem Jesus, mas não conhecem o coração de Jesus. O alvo da vida cristã é a mudança de caráter e não apenas a aparência. É mudar o caráter. É necessário conhecer o coração do Mestre, irmãos. Não apenas informações sobre ele, mas conhecer o Mestre, conhecer o coração do Mestre. Em terceiro lugar, aprender sobre Jesus significa aprender de Jesus redefine a autoridade. Quando aprendemos de Jesus, a nossa autoridade ela é redefinida. Jesus ele não aponta para um sistema religioso, se vocês prestaram atenção no texto. Ele não aponta para um conjunto de regras. Ele diz que nós devemos aprender dele. Ele é a fonte da qual devemos aprender. Os fariseus diziam: aprendam da Torá. Jesus dizia: aprendam de mim. Jesus era a fonte. Aprender de Jesus redefine a autoridade. Ele diz: aprendam de mim. Em quarto lugar, aprender de Jesus, ou aprender sobre Jesus, produz mansidão e humildade. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus deveria nos tornar mansos e humildes. Dizer conhecer Jesus e ser descontrolado e orgulhoso é desproporcional ao que Cristo diz sobre conhecê-lo. Veja bem, essas coisas, eu conheço Jesus, mas eu sou totalmente descontrolado, não tenho domínio próprio. Sou totalmente orgulhoso, o orgulho domina. É desproporcional ao que Jesus diz que aprender dele significa. Ele diz que quem aprende dele, ele é manso e humilde. Não tem como você aprender de alguém manso e humilde se tornar arrogante, orgulhoso e descontrolado. Isso é algo desproporcional. Aprender de Jesus produz mansidão e humildade. Em quinto lugar, aprender de Jesus produz descanso. Quando nós aprendemos de Jesus, nós encontramos descanso. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aprender dele, irmãos, nos faz encontrar verdadeiro descanso. Em sexto lugar, o que significa aprender sobre Jesus? Aprender de Jesus é uma prática diária. Todos os dias.
é algo contínuo. Aprender de Jesus não é uma decisão isolada que você toma um dia na sua vida. E aqui tem um grande problema na vida cristã. Tem pessoas que creem em Jesus, elas vêm à frente, elas colocam a sua fé em Cristo, só que elas nunca mais andam com o Cristo que dizem ter crido. Elas não se relacionam com Ele diariamente. Elas tomaram uma decisão isolada, mas elas não estão constantemente com o Senhor. Aprender de Cristo é uma prática diária, todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 31 dias por mês, diante dEle, com Ele, falando com Ele, aprendendo dEle, aprendendo sobre Ele, tendo comunhão com Ele. Não é algo isolado, é algo diário e contínuo. Precisamos aprender de Jesus, irmãos. Quando você olha para a sua vida, em quais áreas da sua vida você precisa aprender mais de Jesus? Em quais áreas, assim, você olha para Jesus e diz, preciso aprender mais de Jesus nessa área aqui? Em quais áreas? Em quais áreas da sua vida você precisa aprender mais de Jesus? Quando você vai buscar conhecimento, o que a sua busca pelo conhecimento de Jesus tem feito de maneira prática na sua vida? Qual o resultado prático do que você conhece? Qual o resultado prático da sua leitura bíblica? Qual o resultado prático do seu estudo de teologia? De que forma isso se torna prático? Não se torna conhecimento por conhecimento? Quando você estuda, quando você lê, qual que é o resultado prático dessas coisas? O que o conhecimento e a busca do conhecimento por Jesus tem tornado você? Todas as vezes que você lê a Bíblia, você sai da leitura mais humilde, mais manso? Você consegue ler a Bíblia e se ver como um pecador, necessitado da graça? Porque é isso que a leitura e o conhecimento das Escrituras deveriam fazer conosco. Nós deveríamos olhar para a Bíblia, que é um espelho, e todas as vezes que nós olhássemos para ela, nós deveríamos olhar para ela, cair de joelhos e dizer, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Senhor, eu sou um homem mau. Senhor, eu preciso da Tua graça. O que o conhecimento e a busca pelo conhecimento tem tornado você? Certamente, irmãos, Jesus ele não promete uma vida tranquila, sem tristezas ou lutas. Não estamos imunes a isso. Mas Jesus nos assegura que se nós nos mantivermos bem unidos a Ele, debaixo do mesmo jugo, ali nós vamos encontrar alívio dos fardos pesados que seguidamente se apresentam a nós. Não estamos imunes dos problemas, mas estar do lado do mesmo jugo de Jesus é consolador para nós, irmãos. Nós sabemos que ainda que o fardo seja pesado, Jesus está conosco carregando esse fardo, tornando esse fardo um fardo leve. Hernandes Dias Lopes, a última citação sobre esse assunto, ele diz assim: o diabo oprime, e é isso que o diabo faz, mas Jesus liberta. O diabo oprime, mas Jesus liberta. O pecado cansa, e é isso que o pecado faz, ele cansa, mas a graça de Deus, ela traz alívio, irmãos. O mundo, irmãos, ele desencanta, mas Jesus salva. A vida sem Cristo, ela é um arremedo, é uma ficção, é algo sem sentido. É isso que é a vida sem Cristo. Mas a vida com Cristo é o mais fascinante projeto de vida. E é para isso que o Senhor nos convida, para que nós venhamos, tomamos o seu jugo, aprendamos dele. Eu encerro aqui com 5 atitudes práticas que você precisa ter diante desse sermão. A primeira: traga as suas cargas a Cristo sempre. Sempre. Veja bem, se você está com cargas pesadas, se você está cansado, sobrecarregado, você precisa ir a Cristo sempre. Trazer isso a Jesus, lançar isso aos pés dele. Traga as suas cargas a Cristo sempre. Em segundo lugar, a segunda atitude prática: pratique diariamente o ir a Jesus. Vá a Ele diariamente. Pastor, como eu vou a Jesus diariamente? Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia diariamente, porque a Bíblia é Jesus falando com o seu povo. Você precisa orar diariamente, porque a oração é o povo de Jesus falando com Jesus. Vá a Jesus diariamente por meio da leitura bíblica e da oração. Perguntas que faço de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Como está a sua leitura bíblica, meu irmão? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de oração? A sua Bíblia, cadê ela? Cadê ela? Ela está aí? Ela devia estar aqui, aberta no texto, acompanhando o texto.
marcando o texto. Veja bem, em amor falo isso para você. Se você não consegue trazer a sua Bíblia nem para a igreja, para onde você leva ela? Provavelmente ela está cheia de poeira, em casa. Provavelmente ela não está sendo manuseada por você. Provavelmente você não está indo a Jesus. Quem não lê Bíblia também não ora. Porque essas duas coisas andam juntas. Como está a sua vida de leitura bíblica? Aonde está a sua Bíblia? Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado alívio em Cristo? Você tem ido a Jesus diariamente? É que não precisa. Isso é religiosidade. Lê a Bíblia todo dia. Fica sem comer 7 dias então. E vamos ver se você vai caminhar no 8º, se não vai estar desmaiando. Por que a gente come o alimento físico, mas não come a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual? Tem muita gente que está forte, irmão, porque come fisicamente, mas está morrendo espiritualmente, porque não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus. Está sufocado porque não ora. Precisamos aprender a ir a Jesus diariamente, por meio da leitura bíblica e da oração. Terceira atitude prática: não tente dividir o fardo. Não tente. Quando você tiver um fardo, entregue todo ele para Jesus. Todo ele, completo. Vai a Jesus e diz: ó Jesus, está aqui o fardo. Não fica achando assim, não, vamos dividir, Jesus, eu vou carregar metade aqui, deixar metade para ti. Entrega todo o fardo para Jesus, irmão. Entrega todo o fardo para Ele. Não tente dividir o fardo, entregue ele completamente para Jesus. Quarta atitude prática, diante desse sermão: submeta a sua vida ao jugo de Cristo. Submeta a sua vida ao governo de Cristo. Submeta a sua vida a estar debaixo de Cristo, a estar andando do lado dEle, com Ele, naquilo que Ele está direcionando a sua vida. Submeta-se ao jugo de Jesus. Em quinto lugar, quinta atitude prática: aprenda o rumo de Jesus. Qual que é o rumo de Jesus? O rumo de Jesus é ser manso, é ser humilde, é ser sem ansiedade. Quando você se coloca debaixo do jugo de Jesus, você vai andar no ritmo dele. E o ritmo de Jesus é diferente do nosso ritmo. Sabe por que está cheio de gente acelerada aí, que está andando no seu ritmo? Nós precisamos andar no ritmo de Jesus. Precisamos estar debaixo do jugo dele, no passo dele, no passo do boi. O boi tem um passo, né? É no passo de Jesus que nós devemos andar. Quando nós estamos debaixo do jugo dele, nós andamos debaixo do passo dele, na velocidade dele, no ritmo dele, em mansidão, em humildade, sem ansiedade. A sexta atitude prática: não se esqueça dos imperativos da graça. Não se esqueça. Vinde, tomai e aprendei. Não se esqueça dessas 3 palavras: vinde, tomai e aprendei. São os imperativos da graça. São um convite de Jesus para as nossas vidas. Eu termino o sermão dessa noite, irmãos, com uma breve ilustração, diante de tudo aquilo que a gente falou, sobre um jovem, irmãos. Um jovem, ele caminhava diariamente para a escola. Ele carregava uma mochila. E aquela mochila dele era uma mochila muito pesada. Um dia o professor daquele jovem, ele nota que aquele jovem está carregando aquela mochila. Ele está exausto, cansado, sobrecarregado. E aquele professor, então, ele chama o jovem, pergunta por que ele está daquela maneira. A resposta do jovem é a seguinte. Ele responde ao professor. O professor pergunta para ele, né? Por que você carrega tudo isso? E o jovem responde: é que me disseram que eu preciso levar tudo sozinho. Preciso carregar tudo sozinho. Que tudo é responsabilidade minha. Que tudo é meu compromisso. É que me disseram que eu não posso parecer fraco. Porque hoje ser fraco parece que é defeito. E nessa busca por ser forte, tem muita gente morrendo. O professor pergunta: por que você está carregando tudo isso? É que eu aprendi que eu tenho que levar tudo sozinho. Que tudo é responsabilidade minha, que eu não posso parecer fraco. O professor, então, ele também carrega uma mochila. Ele abre a mochila dele, ele mostra para aquele aluno: veja bem, eu carrego somente aquilo que eu preciso carregar. Não preciso estar com a minha mochila cheia. Eu carrego apenas aquilo que é necessário. E quando está pesado demais, eu peço ajuda.
Aquele professor depois coloca suavemente a mão no ombro daquele jovem e diz para ele: se você continuar carregando o que não precisa, você não vai chegar muito longe. Troque essa mochila pela minha. Minha mochila é mais leve. Deixe a sua mochila comigo e leve a minha mochila com você. Aquele jovem então ele fica, insistente, dizendo: não, vou carregar minha mochila. Já carreguei ela há tanto tempo, fique com a sua que eu fico com a minha. Mas depois de tanto insistir, ele aceita deixar a mochila dele com o professor e levar a mochila do professor com ele. Pela primeira vez, aquele jovem percebeu como era caminhar sem o peso desnecessário. Pela primeira vez ele percebeu como era caminhar sem estar carregando um peso excedente. O que aquele professor fez com aquele jovem é exatamente o que Jesus propõe a nós no texto que lemos. Ele pede que nós venhamos deixar a nossa mochila que está pesada demais. Ele pede que nós venhamos a trocar de mochila com Ele. Ele pede que nós venhamos a entregar a nossa mochila. Sabe essa mochila que nós achamos que temos que resolver tudo sempre sozinho, que ninguém precisa saber dos nossos problemas, que a responsabilidade é sempre nossa, que nós não podemos parecer fraco para as pessoas. O que Jesus pede é: deixe essa mochila pesada comigo. Pegue a minha mochila. Deixe esse fardo pesado aqui. Tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando uma mochila pesada demais, se você está com bagagem excedente, se a sua vida está sendo uma vida pesada, talvez você esteja carregando uma mochila que não é sua. Troque essa mochila, irmão. Lance essa vida pesada e sobrecarregada sobre os pés de Jesus. Se coloque debaixo do jugo dele. Ele tem um jugo bem suave e um fardo bem leve para você. O convite dele para nós é: vinde, tomai e aprendei. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar de pé.